Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar acerca do rococó na Inglaterra. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos viajar. Vamos falar do rococó na Inglaterra. Ainda não tínhamos estado na Inglaterra, aqui na nossa série do rococó, portanto é hoje o dia. Ora bem, como todos vocês sabem, o rococó é um movimento que se iniciou em França. Paris é o berço do rococó. Nós temos vídeos acerca do rococó em França. Vou deixar um card aqui algures no ecrã e também linkado, vou deixar o link aqui por baixo na descrição deste vídeo. Portanto, nós sabemos que o rococó nasceu em França e de que depois começou a viajar. Nós também já temos vídeo acerca do rococó na Alemanha. Vou também deixar o card algures aqui, é só clicarem, e também linkado aqui em baixo na descrição deste vídeo. Então, o que é que acontece? Acontece que o rococó nasce em Paris e depois se começa a espalhar. No século XVIII, viajava-se muito, começaram as grandes viagens. Era muito comum para os pintores irem procurar trabalho noutras cortes. Deixou de ser a norma que o pintor romano só pintava em Roma, que o pintor de Veneza só pintava em Veneza e que um pintor francês só pintava em França. Não, agora os pintores andavam em várias cortes à procura dos seus patronos. Deixou de ser normal ficar ali só numa zona. Estes pintores levaram, claro, a sua estética da altura, que era o rococó, por vários pontos do globo. O que também acontecia eram as peregrinações. Era muito comum nesta época, no século XVIII, as pessoas fazerem grandes viagens de peregrinações. E o que é que acontecia? Viam outras coisas e traziam essas influências. O que é muito interessante no estilo rococó é que, apesar de ser rococó em todo o lado, ele adapta-se à cultura e aos gostos de cada povo. Temos o exemplo da Alemanha, como estamos a ver aqui uma imagem, que tem um rococó dentro das igrejas, que era um estilo que não existia em França. Portanto, há muitas alterações, no entanto, continua a ser um estilo rococó. O século XVIII é um século de grandes mudanças no mundo. As coisas estão a mudar. O século XVIII é marcado por grandes mudanças de pensamento. Estamos em plena época do iluminismo e temos muitas coisas a acontecer. Por exemplo, em 1703, Peter o Grande da Rússia decidiu modernizar a Rússia e fundou a cidade de São Petersburgo. Isto tornou a cidade um grande centro da arte. Já não estamos só a falar de Paris, de Roma, de Veneza, daqueles poucos pintores da Holanda, não. Agora as coisas começaram-se a espalhar. E muitos outros acontecimentos importantes aconteceram no século XVIII. Por exemplo, em 1707, a Inglaterra e a Escócia são unidos pelo Reino da Grã-Bretanha. Em 1730, Clemente XIII torna-se Papa. Durante os próximos 10 anos, ele encomenda grandes obras que mudam a face de Roma. Em 1740, em Viena, a Maria Teresa torna-se a cabeça do Império dos Habsburgo, sendo que ela é uma fervorosa apoiante das artes e tem um gosto especial pelo rococó francês. Em 1760, Jorge III torna-se o rei da Grã-Bretanha. Ele também é conhecido por ter uma adoração pela arte e compra uma importante coleção de obras de Canaletto. Em 1768 é fundada em Londres a Academia Real das Artes. E em 1775 dá-se o início da Revolução Americana contra os britânicos. Estes são os momentos-chave do século XVIII. Fiz esta lista só para vocês perceberem que num curto espaço de tempo, no século XVIII, o mundo mudou. A arte mudou e viajou. Vamos então dar um saltinho à Inglaterra. Os ingleses nunca gostaram do que vinha de França. Não gostavam de franceses em geral e gostavam ainda menos daquela arte frívola, aquela arte sensual. Eles eram opostos a isto, eles não queriam isto. É normal então nós pensarmos, chegarmos à conclusão que o rococó não entrou em Inglaterra, mas entrou. O rococó, na verdade, foi adaptado à cultura inglesa. O que nós temos que perceber é que na Inglaterra vivia-se uma época de puritanismo. Primeiro, eles não eram
católicos, a maioria do povo era protestante. Logo, aquela arte para deslumbrar as igrejas, aquela riqueza toda, não era colocada em prática na Inglaterra. Isso não fazia parte da devoção dos ingleses. E depois eram puritanos, ou seja, gostavam de poucos escândalos, tudo cheio de regras e de moralidades. Portanto, meninas no baloiço a levantar as pernocas e mostrar certas partes do corpo não eram nada bem vistas. O que eles gostavam, o que os ingleses apreciavam em termos de arte, era uma arte que tinha moral, tinha um conto moral por trás. E é exatamente nesta área da moralidade que nós vamos conhecer um pintor que foi o primeiro pintor inglês a ser famoso fora de Inglaterra e também é o nosso primeiro pintor rococó de Inglaterra. Este é o Sr. William Hogarth, um pintor, gravador e ilustrador que também era bastante pobre e que gostava de andar pelas ruas de Londres a desenhar assim as pessoas da rua. Desenhava os pedidos, desenhava os pobres, desenhava os trabalhadores, portanto estão a ver que ele gostava de desenhar baseado na realidade. Quem não gostava nada desta história de ele andar pelas ruas a desenhar era o pai. O pai descobriu que ele faltava às aulas, não ia à escola, não queria aprender nada que lhe ensinavam na escola e andava ali por aqueles bairros que não eram assim dos melhores a desenhar. O pai não gostou, mas realmente o rapaz tinha talento. Então o que é que o pai decidiu fazer? Apoiar o talento? Não. O pai decidiu que ele ia ser ourives e mandou Hogarth, com 15 anos, para aprender o ofício. Não correu bem. Claro que por imposição do pai, ele estava na oficina com o professor, vivia lá, trabalhava e aprendia o ofício. Ele dizia que o professor não lhe ensinava coisa nenhuma e que aquilo era uma chatice. O que ele fazia era, às escondidas do professor, ir para a rua e desenhar. Andava sozinho pelas ruas de Londres a dedicar-se aos seus prazeres e diversões. Em especial, ele gostava do teatro, das feiras e, claro, os bordéis. Então, apesar de se dizerem muito diferentes e muito puritanos e sem escândalos, afinal de contas eram iguaizinhos aos franceses, só que não admitiam. Pronto. Hogarth andava pelas ruas, era autodidata, ensinava-se a si próprio a desenhar, frequentava bordéis e cafés. E nestes cafés ele acabou por fazer amizades com grandes pensadores da altura, com cantores, com poetas, com filósofos e com outros artistas. Artistas estes que já eram iluministas, que já eram diferentes, que não eram tão... que olhavam para a frente. Muitas destas amizades acabaram por durar a vida toda. E com 23 anos de idade, Hogarth finalmente decidiu a sua vida futura. Ele decidiu que o que ele ia fazer era abrir uma oficina própria, uma oficina sua. Portanto, ele comprou uma oficina, vivia lá, trabalhava lá e ia viver da sua arte, dos seus desenhos. Como ele percebia que não tinha aprendido com ninguém e queria melhorar, inscreve-se também numa escola. A escola ficava em St. Martin's Lane e era especialista em ensinar desenho de observação. Finalmente, Hogarth tinha não só o talento, que sempre teve quando andava nas ruas de Londres a desenhar, mas também a técnica. Ele então aprendeu a técnica, ele era um excelente aluno. Enquanto ele estudava, ele continuava a vender os seus desenhos na sua pequena oficina e depois também começou a fazer gravuras em cobre. Isto fez com que o seu trabalho fosse fácil de adquirir, porque as gravuras em cobre eram mais baratas que uma tela de óleo, não é verdade? E ele começou a tornar-se cada vez mais famoso. A sua fama foi crescendo. Em 1724, juntou-se a uma escola de estilo barroco, onde continuou a desenvolver ainda mais o seu estilo. O seu sucesso continuava a aumentar. E como ele percebeu que esta sociedade puritana gostava de histórias com moral, ele passou a fazer exatamente isso. São as chamadas Moral Pictures, nas quais o pintor censura a falta de moralidade na sociedade londrina. Em Londres, acreditava-se que todas as obras que apresentassem um tema mais vulgar eram ordinárias, portanto não eram dignas de fazer parte do salão da Real Academia. Assim, obras como esta que estamos a ver, que é o Casamento à la Mode,
faziam grande sucesso, porque eram exatamente o oposto da falta de moralidade. É uma obra com uma lição de moral. É uma série de 6 quadros onde Hogarth conta a moralizadora história, completamente inventada, de um casamento de conveniência entre duas famílias. Entre o filho de um conde, portanto uma família aristocrática, e a filha de um comerciante rico. Os quadros foram desenhados como modelos para uma série de gravuras em cobre sobre o mesmo tema e que já antes de ser terminada podia ser previamente encomendada. Vamos ver apenas neste vídeo uma destas obras. Nós depois vamos ter um vídeo mais completo a analisar toda esta série de 6 pinturas, mas vamos ver a primeira, que é o Contrato Nupcial. Portanto, a série chama-se Casamento à la mode, que é o casamento moderno. E depois cada quadro desta série tem o seu próprio nome. Este é o Contrato Nupcial e é a primeira obra desta série. Aqui vê-se os noivos sentados à esquerda do quadro, que está representado em perspectiva curvilínea. Os noivos não demonstram qualquer interesse um pelo outro. Depois, à direita, vê-se os pais a negociar. O conde precisa do dote da sua nora para financiar a construção de um palácio. E, para a mesa, ele traz a sua árvore genealógica. Portanto, a noiva ganhava um título, o noivo ganhava dinheiro. Era assim que as coisas eram feitas. Na verdade, isto é uma crítica muito clara à maneira como as pessoas usavam o casamento como negócio, em vez de usarem um casamento como prova de amor. Esta é a história que está por trás desta primeira pintura. E depois a história desenrola. Se vocês depois tiverem curiosidade, vão ver o vídeo que eu vou gravar acerca desta obra. O que acontece é que as gravuras foram um sucesso enorme. Eram relativamente baratas para um novo mercado de arte que estava a acontecer, porque era assim, normalmente só as famílias aristocratas é que tinham dinheiro para as telas, que eram muito caras, mas agora havia os comerciantes ricos e havia comerciantes não tão ricos e havia, pela primeira vez na história da Inglaterra, classe média. E a classe média conseguia comprar as gravuras. Claro que estas gravuras em cobre foram um enorme sucesso, muito mais famosas do que as próprias telas. Estavam por todo o lado. Era de tal forma o sucesso que acabou por sair de Inglaterra. Então este pintor é, na realidade, o primeiro pintor famoso do rococó inglês. Com uma série satírica de gravuras baratas, Hogarth conseguia alcançar um enorme público. Um público muito mais vasto, mas também um público com um gosto para a arte um pouco diferente daquele gosto requintado dos nobres puritanos de Inglaterra. Eram pessoas que apreciavam rir à conta dos nobres. Portanto, eram pessoas que apreciavam uma piadola, eram assim mais descontraídos e gostavam muito destes contos com uma moral por trás. São imagens como estas, são sátiras, são marotas que agradavam muito ao novo público. Hogarth tornou-se famosíssimo. Era rico, era famoso e ainda por cima era livre para pintar o que queria. Para além do casamento à la mode, nós temos outras obras muito, muito famosas de Hogarth. Ele era uma pessoa que se preocupava, tinha consciência social, tinha consciência de classes, também se preocupava muito com o sofrimento dos animais, como é o caso dos 4 estágios da crueldade, onde Hogarth mostra o sofrimento e crueldade para com vários animais. Ele também gostava de pintar temas históricos, de pintar retratos, mas o que lhe dava realmente prazer, fama e dinheiro era pintar este tipo de histórias com moral. O que é curioso é que, se os ingleses não gostavam de nada que vinha da França, os franceses não tinham a mesma postura. Os iluministas franceses olhavam para a Inglaterra como um exemplo a seguir, exatamente por não ter esta futilidade, por fazer uma arte mais voltada para o povo, que o povo, a classe média, podia comprar. Também por uma outra razão política muito importante, que foi o facto de o Parlamento inglês ter controlado o poder do rei. Não havia um rei
absolutista, com poder absoluto, não. Havia o Parlamento, que se estava a formar na altura, já havia eleições, nem toda a gente votava, vamos ser honestos, por exemplo, as mulheres não votavam, os pobres não votavam, só podiam votar pessoas que tivessem terras e bens, mas já era uma diferença em relação ao sistema monárquico que se vivia em França. Tudo isto fazia com que os franceses olhassem para a Inglaterra assim como o que eles desejavam ser. Por acaso, dentro da Inglaterra não havia, nunca houve, uma arte extravagante. Muito tem a ver com o facto do povo ser diferente, ser mais puritano, mas também não ser católico. Portanto, todo aquele excesso, toda aquela riqueza que a Igreja exibia, também não era vista com bons olhos pelos iluministas e isso também não se passava em Inglaterra. O que a Inglaterra gostava de retratar nas suas obras e gostava de retratar na sua sociedade era a ciência. Portanto, estão a ver que o rococó na Inglaterra é muito diferente do rococó francês e do rococó alemão. Não é voltado para a frivolidade, para as festas galantes, não é voltado para a arte sacra e para as igrejas, é voltado para um olhar diferente, para uma nova classe social e para a ciência. A elite cultural em Inglaterra aprecia estes assuntos, como a ciência, as pesquisas de Isaac Newton, em vez da mitologia e dos temas religiosos. No meio destes sentimentos pela ciência, chegamos então ao segundo grande nome do rococó inglês. Este senhor, Sir Joshua Reynolds, nascido em Plympton, em Devon, Reynolds era filho do diretor do Balliol College em Oxford e a sua educação foi bem mais erudita e muito mais cuidada do que era normal nesta época. Era um jovem muito polido, era um jovem muito culto e era um jovem que demonstrava um grande talento para a arte, para a pintura em especial. Então, o seu pai vai enviá-lo para estudar com um grande pintor. Com apenas 12 anos, foi ser aprendiz do pintor de retratos mais exclusivo, mais chique e mais na moda de Londres, o Sr. Thomas Hudson. Em 1749, Reynolds viaja também para a Itália, onde estuda os velhos mestres. Em 1752, ele volta para Londres e decide então abrir o seu próprio estúdio e começa a pintar retratos. Foi aquilo que lhe ensinaram com o outro senhor, que era muito fino, muito chique, o Hudson, e era aquilo que ele fazia de melhor nesta época. Rapidamente passou a ser conhecido em Londres como o melhor pintor de retratos. Reynolds era extremamente conhecido no meio cultural e da alta elite intelectual de Londres, então não veio como surpresa para ninguém quando a Real Academia de Pintura de Londres foi criada, que o convidassem a ele para ser o primeiro diretor da Academia. Isto em 1768. No ano seguinte, Reynolds foi condecorado pelo próprio rei, o Jorge III, uma honra rara entre artistas. Não era muito comum, enfim, homenagear-se um artista. Sir Reynolds era completamente diferente dos outros pintores da época. Porquê? Porque ele olhava para a antiguidade, ele gostava da arte clássica e gostava de fazer com que as pessoas que ele retratava fossem mais nobres ainda, o mais nobre possível. Isto está a anos-luz, quer dos franceses, com as suas festas galantas, quer também do seu colega inglês, que nós estivemos a falar na primeira parte deste vídeo, do Hogarth, que ridicularizava a aristocracia. Este seu olhar para a arte clássica manteve-se não só na sua própria carreira como pintor, mas também na sua carreira de professor e de presidente da Real Academia Inglesa. Reynolds também acreditava, um bocadinho como os franceses, que as maiores obras que um pintor podia produzir eram os quadros históricos. No entanto, ele é conhecido pelos seus retratos, que são muito, muito melhores que os seus quadros históricos. As suas pinturas não estão nas melhores condições hoje em dia, infelizmente, devido a uma técnica do pintor. O vermelho acabou quase por se desvanecer,
A pele, se vocês repararem, a pele das personagens das suas obras acabou por ficar com o tempo muito alterada, tornando-se muito branca, muito pálida. E o preto que ele usou tem tendência para craquelar. Ou seja, são telas que precisam sempre de muita manutenção e chegam a um ponto em que já não se pode continuar a manter e vão-se mesmo degradando. No entanto, são obras, nós olhamos para elas e nós reconhecemos aqui o rococó, mas são obras diferentes. E agora vamos falar também de um outro pintor diferente. Um pintor que abraça aquela ideia da ciência com que eu comecei esta segunda parte. Vamos ver. Este é Joseph Wright. Wright nasceu em 1734, sendo o terceiro de 5 filhos, do advogado John e da sua esposa Anna. Nasceu em Derby. Aliás, muitas vezes o nome dele é Joseph Wright of Derby, portanto é o nome dele da cidade de Derby. Era assim que ele assinava durante a sua carreira e muitos historiadores de arte continuam hoje a chamar-lhe assim. Se era assim que ele queria ser chamado, tudo bem. Wright ficou conhecido como pintor de temáticas industriais. Ele ficou também conhecido como o melhor pintor europeu de luz artificial. Durante esta época acreditava-se que o conhecimento era fruto da observação e da experimentação. Portanto, as pessoas acreditavam que a única forma de chegar ao conhecimento era testar, fazer uma experiência, fazer uma experimentação e depois observar os resultados desta experimentação. Isto era o espírito científico da época. E era muito comum as pessoas ficarem muito fascinadas com as experiências. Quem também era fascinado com experiências e com a observação e com os efeitos da luz na tela era este pintor, o Wright. E um exemplo é esta obra que estamos a ver, A Experiência com a Bomba Pneumática, uma obra de Joseph Wright de 1768. Em 1765, James Watt tinha inventado a máquina a vapor, o que permitia substituir a força humana e os cavalos. Esta incrível conquista técnica interessava muito o pintor, mas mais do que isso, Wright acreditava que o conhecimento e a ciência e, acima de tudo, a divulgação do conhecimento iriam beneficiar a sociedade como um todo. E as suas obras representam a mudança profunda que se estava a viver na época e que iriam culminar com um novo estilo artístico na segunda metade do século XVIII, que é o neoclassicismo. Na obra Experiência como uma Bomba Pneumática, vemos um físico com um esvoaçante cabelo prateado que mais nos parece um mágico. Este criou um vácuo dentro de um alambique de vidro com a ajuda de uma bomba de ar. O aparelho encontra-se ao lado do suporte do alambique. Para tornar visível a ausência de ar, o físico colocou um passarinho no invólucro de vidro. Este, durante a experiência, tombou sem vida. Chegou o momento de abrir a tampa e de reanimar o pássaro com a ajuda do oxigênio. O grupo de curiosos juntou-se num meio círculo em redor do cientista. O observador fecha o círculo. A pintura, com fortes contrastes de claro e de escuro, dá à cena uma atmosfera quase mítica e um significado simbólico. Num sentido metafórico, a vela oculta torna-se, neste contexto pictórico, a luz da razão que ilumina a escuridão, unindo os participantes num grupo de iniciados. E já percebemos claramente o quão diferente é o rococó inglês. Portanto, gostava de contos de moralidade, gostava de retratos que olhavam para a arte clássica, mas que têm um traço rococó, do luxo, e também gostava da ciência. E agora vamos falar do pintor mais famoso do rococó inglês. Vamos finalizar a nossa conversa acerca do rococó na Inglaterra com o nome mais conhecido de todo o rococó inglês. Antes de falarmos nele, eu quero vos dizer que nós vamos ter, a seguir a este vídeo do rococó inglês, análise de obras de todos estes pintores que eu vos falei. Vamos falar das suas obras mais interessantes e até, quem sabe, os membros do Clube Criarte vão poder escolher uma obra para eu analisar. Já sabem que para serem membros do Clube Criarte, basta clicar no botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Clicam, entram, tem um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Ok?
É uma forma de me apoiarem. Outra forma é fazer gosto nos nossos vídeos e subscrever o nosso canal, deixar um comentário simpático. Mas vamos então continuar. Vamos falar acerca do mais famoso pintor rococó inglês. Este senhor. Este é aquele que todos conhecemos, Thomas Gainsborough. Thomas nasceu em 1727 em Sudbury. Ele era o filho mais jovem de John, um fabricante de artigos de lã. Com apenas 13 anos, o jovem Thomas não se sentia feliz em continuar a fazer artigos de lã com o seu pai e pediu ao pai para ir aprender a ser artista. Não foi difícil convencer John, o pai do Thomas. Porquê? Porque ele vira algumas paisagens que o seu filho desenhara e ficou maravilhado. E desta forma decidiu apoiar o seu filho. Então, com apenas 13 anos, Thomas vai para Londres. Em Londres vai ter aulas com este artista, Hubert Ravelot, um pintor francês bastante conhecido em Londres pelas suas pinturas e pelas suas gravuras. Foi exatamente assim que Thomas ganhou uma grande afinidade pelo estilo francês, nomeadamente o rococó. Enquanto estudava, ele conhece uma jovem que era filha legítima do Duque de Beaufort, a jovem Margaret, e em 1746 decidem casar. Depois do casamento, volta então com a sua esposa para a sua terra natal, onde decide instalar-se e pintar paisagens. Thomas gostava de pintar paisagens. Este era o seu primeiro grande amor. E ele era também muito influenciado, não só pelo rococó francês, através do mestre que o ensinara, como também através dos pintores holandeses do século XVII. Ele também não pintava exatamente a natureza que o envolvia. Ele não era um naturalista, era um artista rococó. Também não seguia ideais clássicos, como o Sir Joshua Reynolds. Pelo contrário, ele tentava exprimir sentimentos através das suas pinturas, de forma intuitiva, baseando-se no seu próprio olhar. Considerado, na altura, um grande retratista, ele odiava pintar retratos porque ele dizia que detestava que lhe dissessem o que é que ele tinha que pintar. A pior coisa que existia na vida de Thomas eram os seus clientes que chegavam lá e diziam que era um retrato, quero-me retratar assim e tal e coisa. E ele detestava. Mas, infelizmente, a paisagem, tal como em França, não era considerada o maior estilo de pintura. Então, para comer, tinha que fazer retratos. E ele era muito famoso enquanto retratista, mesmo estando a fazê-los contrariado. Ele chegou a dizer: não existe nada pior que um gentleman. Obras como O Lenhador e a Distribuidora de Leite, de 1755, e também A Casa do Lenhador, de 1773, são bons exemplos do estilo rococó na Inglaterra. Os retratos que ele pintou na sua terra natal são tidos como um pouco rígidos. No entanto, nós olhamos para eles e percebemos pinceladas fluídas, especialmente neste seu autorretrato, com chapéu, de 1754. Desta face destacamos também a obra As Filhas do Pintor Perseguindo Borboletas, de 1756. Esta composição de Thomas, com um naturalismo fácil e direto, é considerado um dos melhores retratos de crianças pintados em Inglaterra. São obras como estas que nos mostram a qualidade de Thomas enquanto pintor. Em 1759, ele teve que se mudar para Bath para ficar mais perto dos seus clientes ricos, porque ele dependia de fazer retratos para sobreviver e tinha que ir atrás da clientela. Ele dizia: pinto retratos para viver e paisagens porque as adoro. No período aqui em Bath, Thomas continuou a impressionar com os seus retratos e acabou por ter o seu trabalho exposto em Londres e foi admitido como membro da Real Academia Inglesa. Em Bath veio a fama, veio a riqueza e veio também cada vez menos tempo para pintar retratos. Até que ele se chateia. Quando ele achou que tinha dinheiro suficiente, decidiu parar de pintar retratos e começar a pintar realmente aquilo que ele gostava, que era as paisagens. Em 1774, Thomas muda-se para Londres novamente, onde ganha comissões importantes, em especial de Jorge III, para pintar o retrato do rei e o retrato da rainha. Isto em 1781. Thomas nunca parou de pintar os retratos, mas também nunca parou de pintar as suas amadas paisagens. E com as paisagens ele fazia muita experimentação de técnica e de materiais. Portanto, ele usava novas técnicas de pintura, novos materiais de pintura. É dele a obra que nós associamos sempre que falamos em rococó inglês. É uma obra interessante, porquê? Porque junta estas duas vertentes deste pintor. Junta o retrato
e junta a paisagem. Ele quase que faz um retrato da paisagem. Vamos ver. Esta é a obra Robert Andrews e a sua esposa, uma obra de 1749. Aqui temos a mistura perfeita de retrato e de paisagem no estilo rococó inglês, que mistura influências da pintura holandesa e do rococó francês. Uma luz branca e fria cai sobre Robert Andrews e a sua esposa, dando a sensação que o casal se destaca da paisagem. Esta é pintada com tons quentes e com nuances de rosas variadas. À esquerda e à direita, eixos de visão dirigem o nosso olhar para o fundo do quadro, afastando-nos das duas figuras. E isto cria uma relação dinâmica entre o primeiro plano e o plano de fundo. Aqui, Thomas consegue pintar um retrato do cliente e, simultaneamente, um retrato da paisagem, que apesar de ser criada pelo homem, mesmo assim, nos parece natural. Este é o ideal iluminista, a naturalidade construída, típica dos jardins ingleses e dos parques que se tornaram moda no século XVIII, em contraste com a geometria artificial dos jardins franceses. Claro, sempre associados ao individualismo e à frivolidade. Este é o rococó inglês. É isto. Esta é a obra que melhor o define. Claro que nós vamos ter aqui uma análise desta obra. Eu falei um pouco dos nomes mais importantes do rococó inglês e acho que vocês perceberam muito bem a diferença. Digam-me aí nos comentários, vocês gostam de rococó inglês? Qual é o vosso pintor preferido? Deixem aí escrito sugestões para análises de obras destes pintores, ok? Por hoje é tudo. Já sabem, não se esqueçam de fazer um gosto no nosso vídeo, de fazer um like. O YouTube não distribui os meus vídeos, não sei porquê, acho que é por falta de likes, portanto estou-vos a pedir. Subscrevam o canal, que também ajuda bastante. Se me quiserem ajudar a um nível mais intenso, podem fazê-lo sendo membros do Clube Criarte. Para ser membro do Clube Criarte, basta clicar no botão que está por baixo de todos os nossos vídeos. Temos um botão que diz subscrever e temos um botão que diz aderir. Cliquem neste aderir. Vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os patamares do Clube Criarte. Mas, por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!